A paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus, Ele nos dá vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos mais uma vez para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, falar das boas novas de salvação que Cristo tem para todos nós. Cristo morreu para nos dar vida, e vida em abundância, vida abundante. Se as pessoas não têm uma vida abundante hoje, o problema é delas mesmo, o problema é nosso. Nós é que causamos todos esses danos terríveis que estão na terra hoje. Infelizmente, o homem não pensa assim, as pessoas erram, ainda quer criticar a Deus. Eu vejo pessoas dizer, será que eu joguei pedra na cruz? Porque está me acontecendo isso? É um provérbio que as pessoas usam. Mas não é nada disso. Você precisa entender princípios, meio e fim, no que diz respeito à existência de Deus, o trabalhar de Deus, o agir de Deus e a existência desse universo. Quem é o ser humano? O que o ser humano deveria ser? Como deveria estar o ser humano hoje? O ser humano hoje embrutecido, não sabe quem é Deus. O pior é que todos falam em Deus, mas o Deus do universo, o Criador do universo, o Salvador do homem, o que gerou o homem, que criou o homem, que fez todas essas coisas, o homem não conhece, o homem não sabe quem ele é, o homem não entende da existência dele. A prova é tanto que tem bispo dizendo que o homem foi feito como ratos, foi gerado como ratos, que Deus não fez o homem coisa nenhuma, é o rato que fez, é como o rato que são feitos. Bom, ele, esse bispo, ele pode ser um ratão, aquele ratão que gosta de... a função do rato qual é? Tirar o que é dos outros, Então, só se for ele. Está chamando os outros de rato, só se for ele que é rato. A gente não é rato, não. Nós somos criação de Deus e se alegre com isso. Você é obra das mãos de Deus. Você é filho. Se você não é filho, pode se tornar filho por meio de Jesus Cristo, herdeiro de todo esse universo que aqui está, e por fim um incomparavelmente melhor, que é um novo céu e uma nova terra que haverá de vir para todos nós, que haverá de ser construído. Já está construído, tem pastor que prega, está nada. Não tem nada feito não, queridos. Tudo está em projeto, tudo está na arquitetura de Deus, tudo está na engenharia de Deus, no mapa de Deus, para Ele realizar, assim que Ele completar o tempo desta igreja na terra, o tempo da humanidade e de todos os seres viventes que aqui estão na terra. Assim que completou o tempo, que Cristo voltar para buscar a sua igreja, levar os seus para morar com Ele, que são pouquinhos, para ser transformados, para ser arrebatados e levados e ressuscitados. São muitos, multidões. Por quê? Porque desde Adão, tem gente dormindo com Cristo, Vamos ver Paulo levantado do pó da terra, a irmã Maria, aquela que Jesus foi gerada em seu ventre, Salomé, nós vamos ver Madalena, todos, João, Pedro, Tiago, Felipe, Tomé, Bartolomeu, os que morreram em Cristo, que estão em Cristo. Só não encontraremos aqui no dia do arrebatamento, aqui na hora de levantar para subir com o Senhor, para encontrar com o Senhor nas nuvens, só não encontraremos com Enoque, com Elias e com Moisés, porque já estão lá. Esses já estão lá. E também os anciões. Então, esses já estão lá. Então, não vamos encontrar com ele, porque eles estão lá com o Pai, com os querubins, com os serafinhas, nos esperando, nos recepcionando, e nós subiremos com Jesus Cristo de Nazaré e todos os anjos do seu poder, para encontrar com o Pai na Nova Jerusalém
Que coisa bonita, uma recepção calorosa, maravilhosa. Essa grande festa, essa grande ceia, você não dá para avaliar, né, irmãos? A gente está falando isso aqui, estou falando isso aqui, mas você não sabe o valor que tem isso. Se soubesse, pastor, você não colocava a sua igreja na política. Você não colocava a sua igreja nas vaidades que você coloca. Você valorizava o ser humano que está do seu lado para transformar ele num homem espiritual, numa mulher espiritual. Você não se vendia para as coisas desse mundo. Você não trocava a glória de Deus pela riqueza, o ouro e a prata desse mundo. Você não faria isso. Se você soubesse esse valor que tem, você não teria a loucura que você tem pela o staff, a posição dessa terra e desse mundo, que é o que você quer, para se aparecer, para ser visto. É isso que você quer. Se você soubesse desse valor, se você soubesse o que é a Nova Jerusalém, o que vai ser o novo céu e a nova terra, você não tratava seus membros assim e nem se dava esse desfruto de você ser o que você é dentro da igreja, da forma que você conduz o povo de Deus. Você era diferente. Você ensinava a verdade, você não ensinava mentira e engano. Você não mentia com o nome de Jesus, você não operava milagres de mentira como você faz. E não fala para mim que não faz não, porque eu posso provar, tá? Eu posso provar seus milagres de mentira. Sem contestação, chego lá e provo, está aqui a prova, é mentira sua, não estou vendo nada disso. Cuidado que eu sou um desses que posso chegar lá e falar, você disse que eu fui curado assim, que eu não fui curado, cuidado. Então, se você pensasse no que é a Nova Jerusalém, você não agia assim. Você agia diferente. Amém? Nós vamos entrar no texto básico que nós estamos pregando, ensinando que é voltar da sepultura com que corpo, para subir para a Nova Jerusalém, para subir para o trono de Deus, o único paraíso existente, o paraíso de Deus, onde está Elias, Enoque e Moisés e os 24 anciões. Aonde está o Pai? Aonde está o Filho? Os anjos, os querubins e os serafins, o arcanjo de Deus, Jesus de Nazaré, aonde eles estão? Então, esperando chegar o dia de nos levar com Ele, para que passaremos um milênio lá e Ele, Cristo Jesus, com o Pai, com o Espírito, fará dessa terra uma nova terra, destruindo tudo o que há nela, destruindo ela mesma, transformando em cinzas, e transformando depois, e fazendo depois uma nova terra, onde o pecado nunca jamais irá habitar. Nunca jamais. Destruindo o céu com todos os astros, porque o primeiro a ser destruído, o primeiro a ser abalado quando Cristo voltar vai ser o céu, porque o céu é aquele que sustenta a terra, tá? O céu é o que sustenta a terra, tá bom? É o que Jesus diz. O céu que nós estamos vendo, o segundo céu, o terceiro céu onde o Pai está sentado, o segundo céu, que é o que sustenta essa terra, que sustenta esse planeta, que sustenta tudo que há nela, em cima desse firmamento que é o céu. Então esse firmamento vai desabar, vai se enrolar, como diz Pedro, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. E esse céu com os astros, o sol, a lua, que desaparecerá para nunca mais ser visto. E Deus fará aqui dessa terra um novo céu e uma nova terra. Desta terra haverá justiça, numa terra nova que Ele vai fazer, e haverá um céu de justiça que jamais será contaminado, e um sol de justiça que nos iluminará para sempre, que é o próprio Cordeiro de Deus. Amém, queridos? Quer entrar nesse paraíso gostoso e maravilhoso, que não tem preço comparável, que não tem preço para a gente calcular o valor que tem? Então, o ser humano jamais vai calcular os valores que tem. Nesse novo céu e nessa nova terra que Cristo fará, novas águas,
novas águas, novo mar, novo mar. Essas águas aqui todas destruídas, elas desaparecerão. Cristo dará o fim em todas elas quando Ele voltar para destruir todo ser que habita nessa terra. Então, nós precisamos ver com que corpo nós voltaremos da sepultura. Antes eu quero que você se inscreva aí, por favor, tá? Se inscreva no canal e deixe Deus comentário para nos ajudar. O capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo de número 46, nos diz assim: essa bênção de Deus chamada apóstolo Paulo, movidos pelo Espírito Santo, que falou na sua boca, através da sua boca. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e quais o celestial, tais também os celestiais. Então vejam aqui o que Paulo coloca aqui. Por que nós devemos mudar toda a nossa forma e comportamento de vida na igreja, irmãos? No Evangelho. Por que nós devemos mudar? Porque olha a transformação, Paulo falando. Olha Paulo fazendo aqui a transformação de um novo nascimento, de uma nova vida. Para receber um novo corpo, neste corpo aqui, você tem que ter a mudança. Quando eu digo para vocês sobre o comportamento das irmãs na igreja, tem uns vídeos que eu falei, que eu preguei, o povo já saiu, já criticou. Não interessa, pode criticar. Ah, por isso que não vê os seus vídeos? Claro que é por isso que não vê os meus vídeos. Quem fala a verdade, ninguém não vai ser ouvido por ninguém. Agora, quem gosta de mentiras, engano e bajulação, isso será ouvido por todos. Eu não me interesso por isso. Eu me interesso pelo que Cristo diz a verdade. Lá na frente, quando você ver a verdade, você vai dizer o que eu falei daquele moço. Ele dizia a verdade. E o que eu falei dele? Você vai refletir, você vai cair na verdade, cair em si, como diz o provérbio, e você vai ver besteira que você está fazendo. E a besteira que você está falando, meu irmão e minha irmã. Você não se converteu, meu irmão. Você não se converteu, minha irmã. Por isso você age assim, você não aceita. Você aceita o que o seu pastor fala para que você fica lá dentro da igreja. Irmãos, ter paz é um direito nosso, nós temos que correr atrás da nossa paz. Nós temos que correr atrás da nossa saúde, correr atrás das nossas abundâncias. Por quê? Porque a abundância nesse mundo existe para todos, tanto faz ser crente como não crente. É claro que existe, irmãos. A função do Evangelho na terra, embora Deus prospera, Deus cura, Jesus cura através dos seus servos, embora tudo isso aconteça, mas o principal objetivo do Evangelho nessa terra e da igreja é a salvação das pessoas, irmãos. Não tem outra finalidade. Eu quero morrer de fome, ou melhor, eu prefiro morrer de fome, mas salvo, do que morrer farto e ir para a condenação. Eu prefiro morrer de fome do que morrer dentro de uma Hilux, sendo condenado, ou dentro de um carro importado aí, de uma Ferrari. Eu prefiro morrer de fome do que morrer no iate aí, sei lá, nessas coisas luxuosas que existe aí, de não sei quantos milhões. Eu prefiro morrer de fome e ser salvo. Agora, eu tenho que buscar o melhor para essa vida? Claro que eu tenho que buscar o melhor para essa vida, mas primeiro buscar o que é melhor, tanto para essa vida como para o vindouro. Porque sem eles, tudo acaba aqui, meu querido, não adianta. Então, ou você ouça e reflete, e abraça, e coloca em prática o que é justo, o que é sincero, o que é verdadeiro, ou você vai perecer. A minha pregação e o meu ensinamento é para que você seja salvo, e com a tua salvação, vem aquilo que Jesus prometeu. Jesus disse: vocês querem milagres? Quer cura? Se converta, que eu curo vocês, que eu liberto vocês.
Eu vim para salvar, eu vim para libertar. A Bíblia diz que tem nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelos quais devemos ser salvos. Aí o povo ignora tudo que eu ensino, como por exemplo, quando eu falo que não tem ninguém lá no paraíso de Deus, a não ser esses que eu acabei de falar. E não tem, acabou, a Bíblia não mente. E eles ficam loucos querendo me crucificar quando eu digo que não tem um paraíso embaixo da terra. Não tem, queridos. E que não tem um inferno embaixo da terra, muito menos. Não tem nada disso. O inferno onde o povo está se contorcendo em dor, nesse universo, nessa terra, nesse planeta, não existe. Se existe, quem criou foi o apóstolo aí, o bispo, o padre, o pastor, o reverendo, foi eles que criaram. Se tem um inferno lá embaixo da terra queimando o povo lá, foi eles que criaram, porque Cristo não foi. Não existe isso embaixo da terra. Embaixo da terra tem água, tem peixe, claro. A terra está em cima do firmamento, e o firmamento acima da superfície, e em cima da superfície, o firmamento, está águas e abundância, e peixes e abundância. O livro de Gênesis é claro em dizer isso da criação. Vocês não leem? Então leia, por favor. Não tem nada lá embaixo da terra, aqui embaixo dessa terra, desse planeta Terra, não tem um paraíso em lugar nenhum. O único paraíso é onde Deus está, acabou. Se conscientize da Bíblia, da Palavra de Deus, e viva pela Bíblia, e viva pela Palavra de Deus, para de viver guiado por esses guias de cego aí. Guia de riqueza, para com isso. Te oferece mundos e fundos aí, como diz o mundo, para que você vai lá e bajule, pague para ele, dá para ele as coisas. Se converta, meu querido, e fuja disso. Tem mais respeito dentro da igreja, as mulheres não se comportam mais como mulheres de Deus, se veste de todo jeito, se produz de todo jeito, e é bispa, e é isso, e é aquilo. Parem com isso, irmão. Vocês não vão ver glória nenhuma no céu, vocês vão queimar no fogo se vocês não se arrepender. Parem com isso. Se renda aos pés do Senhor. Paulo está fazendo a diferença do corpo aqui. Tua linguagem é o quê? É espiritual, celestial ou humana? Tais os terrenos, assim a linguagem dos terrenos, costume dos terrenos. Você tem costume terreno, meu amado. Você tem costume terreno, minha amada. Não adianta. Então você é daqui. Paulo disse: não sai nenhuma palavra torpe da vossa boca. Então, bispa, verifique o que você fala no altar, apóstola, pastora, apóstola, meu Jesus. Falo isso porque quero falar. Falo isso que Deus manda dizer pela sua palavra. Não adianta, quando eu falo de roubo em mulher, não tem saída. Quando eu estiver falando sobre isso aqui, e elas condenam a Esther, elas acusam a Esther. Assim como o pessoal de hoje, os pregadores, quando vai falar de mandamento, eles acusam Paulo, eles acusam Jesus, eles acusam Moisés, que eles tiraram os mandamentos. Vocês verão. Nosso próximo assunto, depois desse, é os 10 mandamentos. Eu prometi, quando eu comecei os vídeos, que eu iria falar sobre os 10 mandamentos na igreja, que nunca saiu e só vai deixar de sair da igreja quando sair dessa terra, quando a igreja subir, e vai levar com ele, porque são testemunho do Senhor. Mandamentos de Cristo e lei divina não acaba nunca. Nunca. Cristo sem mandamento é pagão. Cristo sem lei é um Cristo pagão, é um idiota, um coitado. Um Cristo que não tem lei é um Cristo que não existe. Um Cristo que não tem mandamento não é Cristo, rapaz. É que essa conversa de um Deus que não tem mandamento, de um Deus que não tem lei, isso não é Deus. São perdidos, cegos, sem direção. Deus, para ser Deus, tem que ter lei, mandamento e palavra. Não é Deus, coisa nenhuma. O Paulo está dizendo aqui, o primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Paulo está dizendo aqui, primeiro homem, no versículo de número 45, assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, Paulo está colocando as diferenças na criação, a origem da criação, a origem da existência do ser humano, do homem.
Que o sujeito aí, o camarada aí diz que é rato, né? Dá nojo ver isso, e fala e fica por isso mesmo, não acontece nada. Então vejam, Paulo está colocando aqui a origem da existência do homem. Então ele diz: o primeiro homem foi feito alma, ou melhor, o primeiro homem que é Jesus. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último, Adão, espírito vivificante. Então, você pega a palavra de Deus e faz a diferença do que Paulo está dizendo. Calcule. O primeiro homem espiritual. Quem era ele? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, espiritual. Fazendo um homem humano, tirado da terra, e se tornar, fazer com que esse homem se tornasse alma vivente. Como isso pôde acontecer? Como é que ele fez isso? Está dentro da Bíblia. O versículo 46 ele diz: mas não é primeiro espiritual, senão o animal e depois o espiritual? Olha aí, ó. Agora, por que Paulo fala animal? O primeiro animal? Porque todos nós somos de origem animais ou animal. Todos nós trazemos essa origem, porque somos do pó. Os animais vivem da grama, do pó, daquilo que a terra produz a grama, a terra produz as relvas, a folha verde, o grão. O homem também vive do grão, o homem também vive da relva, ou seja, da hortaliça. Você percebe isso, você sabe disso. Nós somos animais. A diferença que tem entre nós e os animais, já falei isso muitas vezes, é que nós recebemos um espírito de vida, um espírito vivificante, um espírito que vive eternamente se estiver com Cristo, com Deus. Os animais não receberam esse espírito. Qual foi o espírito que os animais receberam? Vou falar mais uma vez, porque já falei em quase todos os vídeos, mas as pessoas às vezes não querem guardar isso. O que Salomão diz lá: o espírito volta a Deus e o homem cai no terra, o pó cai e o corpo vai para o pó. Então, quando Salomão está dizendo ali, está falando daquilo que está em Gênesis 2:6. Soprou Deus nas narinas do homem e o homem se tornou alma vivente, alma vivente através do fôlego de vida que Deus nos deu. Então, esse espírito, esse fôlego, esse hálito, esse sopro que veio do Espírito de Deus, que veio de Deus, tornou o espírito de vida em nossas vidas. E isso é um vento, é um sopro, não contamina, está por todo ser vivente na terra. Esse espírito de vida, esse hálito da vida está em todos os seres, está nos peixes do mar, está nos répteis da terra, nas aves dos céus, no homem, nos animais, está em tudo isso, nas folhas. Percebe o que é uma folha seca? É uma folha morta. O que é uma folha verde? É uma folha com vida. Tudo isso está no fôlego da vida, quando Deus soprou no Éden. Isso no fôlego de vida, esse fôlego de vida nas narinas do homem, tudo ali recebeu vida. O primeiro a receber a vida foi o Adão. Ali recebeu vida todos e se tornou vida humana na terra. Agora, com o pecado do homem, tem que deixar a vida humana da terra para se tornar espiritual aqui nessa terra, senão você não recebe um outro corpo. E neste corpo foi a inversão que Cristo fez. Por isso Paulo está dizendo aqui, mas não é primeiro o espiritual e depois o animal? Por que primeiro o espiritual? Primeiro o Cristo que fez, o primeiro homem, o Cristo que fez. Cristo é espiritual, Cristo Senhor da glória, Cristo Senhor de tudo e de todos. Não havia o homem, não havia o animal. Ele faz tudo em projeto. Depois que faz o homem, o projeto se recebe vida com o sopro da vida que ele soprou nas narinas do homem e em todo o ser vivente. Então passou a ser humano.
físico, o homem e todos os animais do campo, tudo aquilo que há no planeta Terra, e a Terra passou a receber vida, passou a ser fecunda, passou a produzir, passou a germinar. Tudo que planta nela, ela vai produzir, certo que agora não está acontecendo mais. Por quê? Porque está avançando os tempos, está acabando a destruição do homem, o homem vai destruindo, e o planeta vai findando, porque o fim dele está chegando. O fim dele está chegando. Então, vejam que Paulo está dizendo aqui, primeiro o espiritual, depois o animal. Primeiro Cristo, aí Cristo vem e faz o homem como um animal, do pó da terra. O homem com as suas próprias mãos. O homem. Aí ele vem aqui no versículo de número 47. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. Está falando de Adão. Adão é o primeiro homem da terra, terreno. Cristo não era terreno, espiritual. Cristo não era da carne, Cristo era espiritual. Hoje Cristo é espiritual, mas você saberá logo, quando nós estiver encerrando esse vídeo, quando nós encerrarmos esses vídeos, esse assunto, você vai ver como é que Cristo está hoje. Como Cristo está hoje? Tá como era antes de vir ao mundo? Você vai ver. E como você vai ser quando levantar do pó da terra por Ele? Ressuscitado por Ele. Você vai saber. Esse assunto vai definir tudo isso. Então ele diz aqui, o primeiro homem sendo da terra é terreno. Então Adão é da terra. Ele é terreno. E o que é pior? Pecou. E aí ele diz aqui, o segundo homem é do céu. Quem é o segundo homem do céu? Jesus de Nazaré. Agora o que Paulo está colocando aqui é a inversão. O primeiro, Jesus. Depois, o Adão. O Adão se tornou primeiro no quê? Na terra. Se tornou primeiro humano na terra, meu querido. Entenda, por isso é que há um espírito dentro dos ossos do homem. Cristo fez os ossos do pó da terra e ali colocou o espírito, que é o nosso homem velho, e esse espírito ficou ali entre os ossos, veio os nervos, veio a carne, veio a pele, deu todo esse sentido, com todos os órgãos vitais que o homem tem, com tudo isso, o sangue, tudo isso. Então, isso sendo feito, Deus sopra nas narinas do homem o fôlego da vida para ele se tornar alma vivente. Mas a ciência diz assim, fala a ciência o que quiser, problema dela. Sou cientista não, deixa eles falar o que eles quiserem. Estudaram muito, problema deles. Graças a Deus por isso, a ciência é maravilhosa. Tem lá seus defeitos, como todo mundo tem, mas a ciência é maravilhosa. Agora, estou te falando de coisas eternas, de futuro do ser humano eterno com Cristo. Estou te falando de coisas terrenas. A ciência está falando de coisas desse mundo, fala de coisas desse mundo, e por sinal muito bem falado, mas estou te falando das coisas espirituais. E aqui está o homem espiritual e o homem terreno, o homem carnal. É o que Paulo está colocando aqui, a separação. Como esse Paulo foi usado, né, irmãos? Meu Jesus, que maravilha! Esse homem foi uma bênção na mão de Deus. Ainda tem gente que fala dele, hein? Os pregadores que tem por aí que diz que ele é melhor do que ele. Tem pregador, um dia desse um pregador falando, um apóstolo falando aí, que a igreja dele tinha mais milagre do que na igreja de Paulo. Meu Deus do céu, quanta arrogância. Tem que respirar fundo. Ele diz aqui, o primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Então Paulo está falando, olha, para os irmãos corintios, irmãos, primeiro homem é Jesus, celestial. É. E o segundo, Paulo, quem é? O segundo é Jesus, de novo. Mas como se Jesus é o primeiro? É o que Paulo está dizendo aqui. Agora você vai entender como é que funciona isso. O primeiro homem é Deus, é Jesus, celestial. Fez o homem carnal, terreno. O homem se tornou o primeiro. O primeiro o quê? Em carne e ossos, da terra.
Aí vem Jesus, sendo ele o primeiro, passou a ser o segundo homem a receber carne e ossos. Entendeu, queridos? Entendeu, amados? Aí Paulo diz aqui, o 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual? Paulo está dizendo, percebe? Paulo está dizendo, primeiro o espiritual, que é Jesus, depois o animal, depois o espiritual outra vez. Como Paulo disse, Paulo está dizendo, vou explicar novamente para você entender. Primeiro Jesus, em glória, ele vem, ele cria tudo isso, criando tudo isso que ele faz o homem do pó da terra. O homem se tornou o primeiro homem em carne e osso, ser humano, vivendo nesse planeta. E o que aconteceu? O homem peca. Então Cristo, que é o primeiro homem espiritual, veio a esse mundo para ser o segundo homem, o segundo Adão carnal. Olha Paulo dizendo aqui, o versículo de número 47. O primeiro homem sendo da terra, terreno, o segundo homem sendo do céu. O segundo homem é do céu. Qual o terreno? Tais também os terrenos, e quais os celestiais? Também os celestiais. Entenda os versículos de número 47 e 48 com o versículo 45 e 46 para você fazer a diferença. O versículo 45 ele diz, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Percebe, querido? Então Jesus é por Paulo comparado como um Adão que recebeu vida humana para este mundo, pecou. Cristo, que era espiritual, recebeu uma vida humana como Adão e não pecou. E por ele veio a vida no Espírito, a salvação para toda a humanidade. É o que Paulo está falando para os irmãos dos Coríntios. Se alegrem-se, alegrem-se, se alegrem todos. Olha a esperança aí, Jesus de Nazaré. Olha ele aí para que vocês possam ser salvos com ele. Aí Paulo diz aqui, quais os terrenos? Também os terrenos. Por que você tem essa linguagem aí? Você não deixa da... Olha, irmãos, é triste ver o que os pastores fez hoje para rebanhar, pensando no lucro deles. É gafieira na igreja, é forró de Jesus, pagodinho de Jesus, é isso, é aquilo, ele vai fazendo, ele vai falando, foi colocando tudo isso dentro da igreja, enchendo a igreja dessas coisas, a fim de trazer o povo para a igreja, para que a igreja ficasse dando lucro para eles. Mas conversão, querido, zero. Por quê? Porque eles não ensinam. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ele ensina. Se o crente não renuncia por meio do ensinamento, não tem jeito. Não vai se converter. Não vai entrar no céu. Não vai receber um novo corpo. Com essa linguagem mundana, esse sotaque mundano, essas gírias mundanas que tem por aí, que os crentes falam, que os crentes estão na igreja falando, meu Deus do céu, é a mesma coisa, um cigarrinho às vezes. Gente, tem gente que vai para a igreja, irmãos. Irmãos, vocês vão para a igreja, acabou de fumar um cigarro, quando chega lá na igreja, o pastor, sei lá, chama vocês para descer a piscina lá do batismo e vocês vão. Isso é batismo, irmãos. Irmãos, pare com isso, se converta, volta-se a Cristo, nasce de novo. Por isso que a Bíblia diz muitos chamados e poucos escolhidos. Eu tenho que falar, queridos, eu não tenho outra saída. Eu tenho que pregar, minha querida, eu tenho que ensinar você, porque assim na igreja não tem jeito de ir. Eu nunca vi tanto desejo por fofoca, nem lá fora, como há dentro da igreja. Provérbio diz, sem lenha, o fogo se apaga. Sem mexeriqueiro,
não há contenda. Pois é, irmãos, é assim que está a igreja hoje, no carnaval, na política, na dança. Mas o crente, você vai ver eu falar de dança aqui. Existe dança na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Está falando de dança. Você vai ver eu falar. Não é comportamento cristão na igreja, queridos. Isso sem falar dos negócios, né? Infiéis no negócio, compra não paga, mora na casa dos outros, não paga os aluguéis, quando sai deixa água, deixa luz lá para o dono pagar. É absurdo, absurdo. Vocês são terrenos, queridos. Somos terrenos. Não tem diferença. Não tem diferença. Vou falar, ainda tem, se for falar aqui da vida amorosa, conjugal, né? O homem, a mulher. Quando eu falar do casamento, vocês verão. Nós falaremos sobre isso. Porque se eu for falar sobre isso, é absurdos. Uma vida cristã da forma que está a igreja hoje. Não era assim não, hein? O amor do dinheiro, que é a raiz de todo mal, levou a isso. Se você não perder o sotaque mundano, a linguagem mundana, as gírias mundanas, os costumes mundanos, essas vestimentas do mundo que você gosta, mulher, você vai perecer. Mas que adianta ter o cabelo lá embaixo e a língua também? Deixa o cabelo e corta a língua, querida. E você cuida da sua. A gente, para defender do pecado e do erro, a gente culpa tudo. Camarada dentro com a mulher do outro, foi o diabo que me atentou. Que diabo que atentou o quê, rapaz? Para ser besta, foi você que quis. Para de estar culpando o diabo, rapaz. Para de dar ponto pro diabo, você só está dando ponto e enchendo a bola do diabo com isso. Foi tu que fez. Se eu fosse olhar para as mulheres belas, e algumas que já deu oportunidade para mim quando eu era jovem, filho, eu teria, ó. Quantas vezes eu teria falado, foi tu, diabo, foi tu, diabo, foi tu, diabo. Falar para minha esposa, foi o diabo, fez isso, mãe, eu fiz isso, foi, me perdoa. Era assim que eu tinha feito. Eu vou se eu quero, querido. A tentação vem. A virtude de Jó diante de Deus era essa. Satanás passou, Deus falou assim, você viu lá meu servo Jó? Eu vi ele lá. Pois é, homem íntegro, que foge da aparência do mal. E Satanás, eu não posso com aquele desgraçado. Era bem isso que o diabo queria dizer. Eu não posso fazer nada por ele, porque tu tem abençoado ele. Eu não posso fazer isso com ele. Aí, era assim que já tá. É assim que Satanás te trata, né? É assim que Satanás nos trata. Miserável, meu cavalo, minha matéria. É assim que Satanás te trata, querido. Satanás, meu príncipe, meu querido, meu amado. Satanás trata você disso não, tá? Satanás trata você assim, principalmente quando você é temente a Deus e fiel. Era isso que ele tratava Jó. Ele odiava o Jó, porque o Jó era fiel. Só não matou porque Cristo não deixou. Então Jesus, cheio de alegria por Jó, disse, viu meu servo Jó lá, viu? Homem íntegro, pasta do mal, né? Aí a tentação vem, você cai nela e disse, foi o diabo, foi nada, rapaz, você aparência do mal. Uma igreja hoje não quer fugir da aparência do mal e quer nascer com um novo corpo. Não vai não, querido. Se esse corpo não se purificar, não transformar, não mudar, não tem jeito. Eu não estou falando de se arrumar, de usar um bom perfume, pentear o cabelo, usar um bom shampoo, ficar cheirosinha pro seu marido. Cheiroso, né? Pastor ir para a igreja, né? Isso é normal, isso tem que ter, precisa ser assim, né, gente? Estou falando de higiene, não, estou falando de comportamento espiritual com o comportamento carnal, você tem que fazer a diferença. Senão, não vai receber o novo corpo. Amém? Ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu amor, pela sua graça e suas muitas misericórdias. Obrigado, Jesus, por nos dar a conhecer o teu Evangelho. Que Evangelho gostoso e maravilhoso.
Por isso é que João, quando viu o livrinho lá no Apocalipse, ele, quando comeu, era doce como mel, mas lá dentro dele ele ardia como fel. Porque quando ele vai cortar as impurezas, dói. Quando vai tirar as impurezas da nossa alma, do nosso espírito, dos nossos maus pensamentos, para nos dar novo pensamento, novas atitudes, nova regra de vida, causa impacto. E as pessoas não querem separar disso. As pessoas não querem a verdade que há no livro da lei, que é a tua palavra. Por isso, fica assim, sem conversão. Mas depois que ela faz o processo dela, que ela faz a obra, o livro se torna doce como mel. Tua palavra é um mel maravilhoso. Por isso eu a amo, Jesus. Obrigado por tudo mesmo. Jesus, a tua palavra diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo aquilo que nele habita. Contempla a nossa nação, Jesus. Nós temos a ilusão de que o Brasil tem isso, que o Brasil tem aquilo. E não é bem assim, Jesus. O nosso Brasil está em ruína, em fome, em guerra, que não é a mesma guerra que está em outros países, mas uma guerra que todo dia tem sangue derramado pelas esquinas, pelas ruas, por causa da violência, da ganância, a criminalidade, a impunidade, que começa dos grandes, a impunidade que começa deles, porque exemplo tem que dar-se em casa. Se lá dentro dos grandes não há exemplo de punição para os erros que eles fazem, a nação toda embrutece. E é isso que está. E é assim que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Não há lei para quem faz a lei? No que diz respeito política? Pois é. E para os demais que fazem a lei, não há lei para eles? Por isso os demais ficam assim. A lei tem que ser para todos, Jesus. E graças a Deus que o nosso Brasil tem lei. Olha a violência que está na nossa nação. Eu estou falando da nossa nação, porque se eu for falar de outras por aí, né, até aqueles que dizem ser os primeiros, deve ser pior do que em muitas áreas das nossas vidas do que nós. Mas nós temos uma nação abençoada, Jesus. Aqui produz tudo. Nós temos muitas fontes de águas. Nós temos muito verde, muito mato, muitas florestas, embora a corrupção do homem está destruindo. Mas é isso, vai acontecer, infelizmente. Não tem jeito. Tem que acontecer, a tua palavra tem que cumprir. Mas nós somos, Pai. Nós vemos aí um povo sofrido. Somos um povo sofrido, Deus. Um povo que entrou pelo caminho da religião e esqueceu do teu amor. Mas tu pode mudar isso, Pai. Tu pode levantar homens na terra para pregar o teu evangelho, a fim de que aqueles que tu tem proposto sejam alcançados e venham para a salvação. Jesus, que tu abençoe o homem do campo, o lavrador, o agricultor, o pecuarista. Que tu abençoe a todos, Pai. Que tu abençoe também, Senhor, o comerciante, o empresário, Pai. Que tu tenha misericórdia dos políticos, que é daí que vem os maus exemplos. Que tu tenha misericórdia, Pai, dos senadores, dos deputados, dos vereadores, dos prefeitos, dos governadores e principalmente dos ministros que ditam as leis, do presidente. Que tu tenha misericórdia dos que estão no leito de dor, enfermos, uns já sem esperança, mas tu és a esperança de todo ser humano. Tenha misericórdia do homossexual, da lésbica, da prostituta. Tenha misericórdia dessa gente. São pessoas, Pai. São ser humano. São teus. E que pode herdar um corpo de glória se tu quiseres e eles quiserem, porque não há diferença. Tu não faz acepção de pessoas. Tenha misericórdia daqueles que deveriam ser os que aplicam a justiça da santidade na terra, que são os pastores, que são os bispos, os missionários, os apóstolos que aí estão, a começar de mim, que sou pregador, que tem que dar o exemplo e tem que viver o exemplo, não é só falar,
Este é o mal, Jesus, porque a maioria de nós falamos, e tem que falar, mas é para viver. Jesus, tenha misericórdia dos nossos jovens, tenha misericórdia, Pai, dos que estão na cadeia, na prisão, socorre. Tu diz compadecer dos presos quando estivesse presos com eles. Tenha misericórdia das nossas autoridades constituídas por leis, advogado, juiz, promotores, desembargadores. Tenha misericórdia das Forças Armadas, Exército Brasileiro, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Civil, Militar, todas as Forças Armadas. Tenha misericórdia, Pai, para que tenhamos um país melhor, uma nação melhor, como um espelho para todas as nações, e que a tua igreja cresça. Salva o teu povo e dá livramento. Abençoa minha família, abençoa os meus irmãos que aqui estão e nos dê vitória. Abre portas de emprego e dá vitória ao teu povo. Saúde, alegria e paz. Que a chuva caia sempre em abundância no seu tempo e produza o grão para que tu seja glorificado através do teu povo. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo Redentor, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo.